É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Bom dia, telespectador do programa Opção para a Vida. Estamos juntos nesta manhã de terça-feira, hoje 26 de março. Hoje comemora-se o dia do cacau, o dia do chocolate. Também é o início, podemos assim dizer, da chamada Semana Santa, Paixão de Cristo. Nesta próxima sexta-feira, nós estamos vivendo aquele momento da celebração da Páscoa. Aliás, quando se fala em Páscoa, quando nós falamos esse aspecto religioso que é celebrado em Israel, a Páscoa, desde os tempos de Moisés, há uma distorção muito grande que se faz acerca da Páscoa. Na Bíblia não tem em nenhuma parte das Escrituras a representação da Páscoa sendo através de um coelho ou de um chocolatezinho de ovo de Páscoa. Não há nada disso na Bíblia. O que há é muita exploração comercial em cima de um fato que não tem nada a ver com a história. Na Bíblia, no Velho Testamento, os elementos que eram usados na Páscoa era ervas amargas para lembrar o sofrimento do povo no deserto, quando eles saíram do deserto, e não havia nada de doce, de chocolate, nada disso. Eles comiam a Páscoa pão sem fermento, para lembrar também aquele pão sem fermento. Falava da figura de Jesus, a libertação do povo do Egito e a nossa libertação em Cristo Jesus, porque Jesus mesmo nos diz em sua palavra: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, pão sem fermento, ervas amargas, comiam às pressas para poder eles terem a condição de sair do jugo de Faraó. Isso era os elementos que eram usados, não tem nada a ver com chocolate, ovo de Páscoa, nada disso. Mas o que é que a gente vê hoje? É que as pessoas comemoram, fazem uma celebração, sem ter conhecimento de causa, sem saber a razão, o motivo pelo qual aquela festa é celebrada ou como era celebrada. Portanto, fica aqui a nossa advertência para que você procure ler as Escrituras Sagradas, principalmente no Velho Testamento, o livro do Êxodo. E você vê que Jesus hoje, Paulo nos diz, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Então não temos nada a ver com coelhinho de Páscoa, com chocolate de Páscoa. Nesse instante, quero deixá-los com o conjunto coral Sara Kali louvando a Deus, e em seguida estaremos trazendo a segunda parte desta mensagem sobre 5 lições sobre a tragédia de Brumadinho.
servo de Deus é diferente. O servo de Deus, quando a morte bate à sua porta ou à porta da sua família, ele tem um comportamento diferente, porque ele recebe o consolo, o conforto do Espírito Santo e da palavra de Deus. Por isso é que nós vamos ver que, embora nós estejamos todos nivelados debaixo do céu, sujeitos a todas as tragédias desta vida, nós encontramos a palavra de Deus nos mostrando que, enquanto o justo desespera, o servo de Deus tem um comportamento totalmente diferente. Eu queria citar apenas o exemplo de Daniel, diante do desafio que Nabucodonosor estabeleceu para que aqueles que não se encurvassem diante da imagem que ele estaria erigindo, seria colocado dentro de uma fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais. E diz lá no livro de Daniel, capítulo 3, versículos 16 e 17, que quando ele tomou conhecimento de que estava realmente ameaçado para ser ele, Sadraque, Mesaque e Abednego, lançado dentro de uma fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais, diz a palavra de Deus, que quando eles ouviram aquela sentença, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego: saiba, ó rei Nabucodonosor, quanto a isto não há necessidade de te responder. Porque ele tinha perguntado: vocês estão dispostos a negar esse Deus e não serem lançados na fornalha de fogo aquecida 7 vezes? Eles então responderam: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Esse é o comportamento, essa é a convicção, essa é a segurança do servo de Deus. Ele tem realmente consciência de que, apesar de estar passando por uma situação difícil, por uma adversidade, por uma tribulação, por uma perseguição, por uma ameaça de vida, seja em que natureza for, uma doença incurável, seja em que área for, um prejuízo, um acidente, ele sabe que Deus estará com ele, como no Salmo 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A segurança, a convicção que havia no coração de Davi era a presença de Deus na vida dele, tanto na hora mais difícil, mais cruciante pela qual ele poderia estar passando. Lá no livro, na carta de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13 e 14, o escritor sagrado diz assim: sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como ao soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Então o escritor sagrado mostra que nós estamos sim sujeitos a todo tipo de luta, de perseguição, de provação, de tribulação, conquanto que nós permaneçamos firmes, seguros, convictos de que Deus está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mesmo em meio às mais adversas situações em que nós nos encontrarmos. Portanto, todos nós estamos sujeitos, sim, mesmo como cristãos, a quaisquer circunstâncias que ocorram. Agora vamos ver que lições são essas, que como cristãos nós podemos aplicar à nossa vida. A primeira delas, depois dessa tragédia, é que a gente, diante de uma situação como esta, que aconteceu lá em Brumadinho, a gente aprende a valorização da vida. Essa é a primeira lição, a valorização da vida. Eu queria fazer uma pergunta aqui a vocês agora: quanto vale a sua vida? A resposta seria: não tem preço. A própria Bíblia diz assim: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua vida ou a sua alma? Não adianta nada.
A vida não tem preço. Ninguém tem como fazer o valor, valorizar quanto custa uma vida. Jesus contou que um certo homem tinha uma certa fortuna, uma certa riqueza, e tinha alguns armazéns, demoliu os armazéns para amontoar sua riqueza, e depois ele destruiu e reconstruiu, e disse: ó alma minha, regala-te e compraz com o que eu tenho. E aí ele vai ouvir uma voz: louco, se hoje alguém pedir a tua vida, se alguém pedir a tua alma, o que tu tens preparado para quem será? O que dará o homem em troca da sua alma? Você, quando deve ter visto as imagens daquela tragédia, eu tive a oportunidade de ver, foi colocado muitas imagens em redes sociais, quando aquela avalanche de lama, ela vinha levando tudo, a gente via algumas vítimas correndo, pareciam as formiguinhas, querendo sair daquela situação, vendo que ali era um caso irremediavelmente perdido, mas querendo salvar as suas. Alguns estavam em seus automóveis, dando ré, não sabia se fosse para frente, para trás, de lado, não tinha destino, porque estava cercado por aquela lama, querendo salvar a sua vida. Naquela hora, a gente vê quanto vale uma vida. Essa semana houve uma morte, um assassinato, um crime doloso. Um taxista estava estacionando o seu automóvel, o outro estava percebendo que ele estava demorando a estacionar, não se contentando com a demora, pega a arma, saca e tira a vida daquele pai de família. Quanto vale uma vida? Às vezes a gente está trocando a vida por causa de um simples estacionamento de carro. Às vezes estamos trocando a vida por uma coisa banal, uma coisa simples, uma coisa besta que você poderia dissimular. Diante daquela tragédia, a gente vê quantas vítimas foram soterradas, estão ali sepultadas, jamais vão ser encontradas, algumas não vão ser encontradas mesmo, a lama pedrificou, não tem como descobrir, foi feito tudo o que se podia imaginar, né? Equipes de socorros de Israel, de muitos lugares do mundo vieram, mas pouco puderam fazer por aquelas vítimas. Quanto vale uma vida? Em contrapartida, a gente tem ouvido também, temos sido sabedores que aquela empresa do Vale, por querer economizar despesas e gastos que trariam dividendos para o patrimônio da empresa, resolveram construir abaixo daquela barragem, daquela barreira, um restaurante. Alguém depois estudou, disse que podia ter sido construído num lugar mais elevado, mais distante, mas colocou exatamente abaixo. Eles foram vítimas por uma questão de economia da empresa. É que a empresa estava valorizando mais os dividendos do que as vidas. E aí estavam falando que vão indenizar, foi bloqueado 1 bilhão, mas depois 5 bilhões. E eu, enquanto vi essa matéria, eu disse: isso vai pagar, isso vai devolver as vidas, isso valerá a pena. A indenização vai dar de volta as vidas, por mais que seja a conta, a monta, o valor, o montante, não interessa, não vai jamais compensar perdas humanas. É aí que eu quero que você fique com essa primeira lição: a valorização da vida. Quanto vale uma vida? Não tem preço. A segunda lição é que todos nós estamos vulneráveis às fatalidades dessa vida. Todos nós somos e estamos vulneráveis às fatalidades
dessa vida. A gente viu essa tragédia, a gente ainda está assistindo toda essa matéria jornalística, está também correndo nas redes sociais, mas eu quero dizer uma coisa para você. Será que você não está também vulnerável a outros tipos de fatalidades? Na travessia de uma rua, de uma avenida, um atropelamento, talvez, como eu disse há pouco, uma bala perdida, como a gente tem visto muitos fatos dessa natureza. Ou quem sabe, 10 jovens atletas, jovens sonhando com o futuro, quem sabe até apostando em fazer parte futuramente de uma seleção da FIFA. Jovens adolescentes sonhando com uma carreira futebolística como profissional, estavam dormindo. Jamais imaginariam que um circuito, um incêndio repentino, abrupto, inesperado, tragaria as suas vidas. Estamos sim vulneráveis. Outro fato que aconteceu essa semana passada, um jornalista ícone de ponta, Bochá, num trabalho jornalístico, voltando para a emissora, no helicóptero, em São Paulo, uma pane inesperada, ele chega a saltar da aeronave, crendo que estava realmente são, imune e salvo de ser naquela hora tragado pelo próprio acidente. Enquanto ele salta, cai fora do helicóptero, o helicóptero cai em cima dele em chamas e ele morre também carbonizado, repentinamente. Todos nós estamos sim vulneráveis às fatalidades dessa vida. O irmão Manuel Nascimento, há algum tempo atrás, me contou uma história que nunca mais eu esqueci. Um certo caminhoneiro mora na estrada e visita a casa. Ele mora na estrada, vive na boleia do caminhão. O irmão Manuel Nascimento me contou que ele conheceu um caminhoneiro que, num período de férias, decidiu sair com a família em viagem. Ele convidou a esposa e os filhos pequenos para irem. Olha, já que vocês estão de férias e eu moro na estrada, visito apenas a casa, vamos viajar comigo. Entraram todos na boleia do caminhão e começaram a viajar. Enquanto viajavam, contando histórias, os filhos alegres, contentes, sorridentes, quem sabe contando algumas histórias, e a família vivendo esse momento único e quase que raro, no momento em que eles davam gargalhadas, e ele sorria também. Um maribondo entra direto na boca dele, ferrou a garganta, ele se sente sem, vai inchando e um inchaço, ele ficando sem voz, encosta o caminhão no acostamento e ali ele morre na presença da esposa e dos filhos. Todos nós estamos sim vulneráveis às fatalidades da vida, quer você esteja em casa, quer você esteja na estrada, quer você esteja no trabalho, quer você esteja atravessando a rua, quer você esteja bonzinho, como eu disse a princípio, de repente um sintoma, um mal-estar, vai ao médico, faz o exame, resultado é o pior possível, o diagnóstico é terrível. Essas vítimas da tragédia de Brumadinho é para nos lembrar que, assim como eles foram pegos assim de surpresa, todos nós somos também vulneráveis, sujeitos às fatalidades da vida. Nenhum de nós, lembremos que o texto fala do que acontece debaixo dos céus. Portanto, essa é a segunda lição que nós extraímos: estamos vulneráveis às fatalidades dessa vida. Terceira lição: ninguém está preparado
para os acontecimentos imprevisíveis da vida? Ninguém. Vamos pensar aqui, quantas dessas 300 e poucas vítimas lá de Brumadinho, de manhã cedo, saíram de casa, o esposo abraçou a esposa, beijou-a, se despediu, foi para lá a empresa, ou o marido, ou a esposa, os filhos, abraçaram os pais beijaram os seus filhos, não sabiam que aquele era o último abraço, o último beijo, último cumprimento. Foi trabalhar. Como também nós, muitas vezes, saímos de casa, andando com os nossos próprios pés, não sabemos se podemos voltar dentro de um caixão. Ninguém, mas ninguém mesmo. Não estamos preparados. Não estamos preparados porque a morte, quando vem, não avisa, não escolhe dia, não escolhe hora, não escolhe lugar, não escolhe circunstância. Por isso que a Bíblia nos diz lá em Amós 4,12: prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Porque ninguém está preparado. Esta semana, enquanto fazíamos aqui a cerimônia fúnebre da irmã Geracina, uma senhora com 98 anos de idade, 98 anos de idade, lúcida ainda, mas já vinha fragilizadazinha, enferma, doente, sem força, sem vigor. Estavam as filhas, as netas, muitas pessoas jovens, e eu dizia naquela ocasião: vocês estão pensando que na cabeça de alguns de vocês deve ter passado o seguinte pensamento: ela já estava com 98 anos de idade, já se esperava isso mesmo. Pessoa com 98, beirando os 100 anos, um século de existência, não tem outra coisa senão a morte que os espreita. E aí eu contei uma história que aconteceu aqui em Campina Grande, quando eu era pastor da igreja hoje El Shaddai. Havia uma senhora que morava aqui na rua, aqui no bairro do Catoré, e essa senhora, dona Elvira, tinha uma filha chamada Geralda. Geralda era uma moça jovem, cheia de força, de vigor. E aí um dia, a Elvira, a senhora, me chamou e disse: pastor, eu queria que o senhor me desse um conselho. Eu disse: pois não, irmã Elvira. Ela disse: olha, todas as minhas filhas e filhos, a maioria estavam casados. Um tem um banco na feira, o outro é funcionário público, o outro trabalha. Ela morava aqui na Rua Ariús, me lembrei o nome da rua, Rua Ariús. Cada um tem sua atividade secular, casou, tem sua família, trabalha. Só Elvira, só a Geralda, que não casou. Ela não quis casar, e ela é quem toma conta de mim, pastor. Ela é quem me dá banho, é quem na hora exata me dá os remédios que eu preciso de tomar, cuida de mim, zela por mim, está comigo aqui direto. O que é que o senhor acha? Essa casa que eu moro aqui é minha. Então eu queria que o senhor me dissesse: é justo, não é justo, pastor, que eu deixe essa casa como herança para Geralda? Ela disse: porque os outros filhos todos estão casados, cada um tem sua casa própria. Se eu morrer hoje, vai haver a partilha, Geralda não vai ter um chão para morar, não vai ter nem um telhado para se abrigar. Eu digo: então a ideia é boa, mas faça o seguinte: reúna seus filhos, conte para ele essa ideia, conta para todos eles essa ideia, ouça a opinião deles, porque se a senhora fizer isso sem o consentimento deles, evidentemente, eles vão dizer que Geralda fez a sua cabeça, que ela quer tomar posse dessa casa, ficar como herdeira única, enquanto que ela tem outros irmãos. A senhora promove um jantar, um almoço, convida todos e joga a ideia. Ela assim o fez. Todos, quando ouviram a ideia da mãe, concordaram: vamos sim, eu abro mão da minha parte, o outro, eu abro mão também da minha, eu abro mão da minha, da outra, cada um abriu mão. A casa, portanto, foi escriturada para Geralda. Ela ainda é em vida, a mãe em vida. Passado alguns dias depois, isso aconteceu. Geralda era dona da casa, era quem tomava conta de tudo, estava lá no quintal, na lavanderia, lavando roupa. Quando ela volta para dentro de casa,
Ela tropeça no batente, cai e bate com a cabeça, e na mesma hora ela sofreu um derrame cerebral, foi levada às pressas para o hospital Pedro I, e lá veio a óbito. No dia da cerimônia, a mãe dela, Dona Elvira, com quase 100 anos de idade, sentada na cabeceira do caixão, ela disse assim: e aí, pastor, como a gente se engana, eu julgava que ia primeiro do que Geralda. Foi o contrário, nem adiantou eu transferir ou passar o bem dessa casa, transferir para Geralda, porque ela morreu. A vida é assim, como nós estamos vendo nessa outra lição, ninguém está preparado para os acontecimentos imprevisíveis da vida. O Bochá não estava preparado. Só tenho que agradecer a você que esteve conosco, e espero em Deus que nesse dia Ele derrame luz no seu caminho, orientando nas decisões que você venha tomar junto com a sua família. Tenham todos, portanto, um dia e a continuação de uma semana abençoada, e até amanhã. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.